Amados, amadas, a paciência de Deus não significa indiferença diante do mal. É misericórdia que oferece tempo para a conversão antes do juízo. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus explica aos discípulos a parábola do joio. Ele deixa as multidões, entra em casa e, na intimidade, revela o significado daquela palavra. O Filho do Homem é aquele que semeia a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente representa os que acolhem o reino, enquanto o joio representa aqueles que se deixam dominar pelo mal. O inimigo que o semeia é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Amados, amadas, Jesus não fala simbolicamente sobre a origem do mal para negar a responsabilidade humana. O demônio existe e procura afastar o homem de Deus, mas não possui um poder igual ao do Senhor. Ele é uma criatura decaída, seu poder é limitado e jamais poderá impedir a vitória definitiva de Cristo. Contudo, o ser humano continua livre e responsável por acolher ou rejeitar as sugestões do mal. A parábola também explica por que o bem e o mal convivem na história. Deus, meu irmão, minha irmã, não criou o mal, nem o deseja. O Filho do Homem semeia somente a boa semente. O joio aparece pela ação do inimigo e pela liberdade humana mal utilizada. Diante dessa realidade, podemos perguntar: por que Deus então não elimina imediatamente todo o mal? Amados, amadas, Deus não faz isso porque o Senhor é paciente e oferece ao pecador a oportunidade de se converter. Aquele que hoje parece joio pode, tocado pela graça, abandonar o pecado e tornar-se uma testemunha do reino. Mas essa paciência, meus irmãos, não significa que o mal ficará impune para sempre. Jesus anuncia claramente que haverá uma colheita. No fim dos tempos, Cristo manifestará plenamente a sua justiça e separará definitivamente o bem do mal. O Senhor fala daqueles que fazem os outros pecar e daqueles que praticam o mal. Portanto, não se trata apenas dos pecados pessoais, mas também do escândalo, atitudes, palavras, comportamentos, coisas que conduzem outras pessoas para longe de Deus. Nosso testemunho, meus irmãos, podem tanto aproximar alguém de Cristo, quanto também tornar-se um obstáculo à fé. As expressões fornalha de fogo, choro e ranger de dentes revelam a gravidade da separação definitiva de Deus. Jesus não pronuncia essas palavras para nos levar ao desespero, mas para despertar nossa consciência. O inferno, meu irmão, minha irmã, não é uma ameaça inventada para provocar medo. É a consequência final da recusa livre e persistente do amor de Deus. Enquanto vivemos, porém, a porta da misericórdia permanece aberta. O Senhor continua chamando, perdoando e oferecendo a graça da conversão. Nenhum pecado é maior do que a misericórdia de Deus quando existe verdadeiro arrependimento. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. O mal não terá a última palavra. Amados, amadas, mesmo quando parece dominar o mundo, chegará o dia em que Cristo manifestará plenamente a sua vitória. Tudo aquilo que destrói, corrompe e afasta de Deus será definitivamente vencido. O Evangelho termina com uma imagem cheia de esperança. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esse é o destino para o qual Deus nos criou. O Senhor não deseja nossa condenação, mas nossa participação em sua glória.
Ele quer purificar-nos, santificar-nos e conduzir-nos à vida eterna. A ordem de Deus neste Evangelho para nós hoje é muito clara. Afastai-vos do mal e produzi os frutos do reino. Não nos cabe, amados e amadas, decidir precipitadamente quem é joio e quem é trigo. O julgamento definitivo pertence somente a Cristo. A nós cabe vigiar sobre a própria vida, combater o pecado e permanecer unidos ao Senhor. Daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. A misericórdia de Deus nos oferece tempo para a conversão, mas cada escolha possui uma consequência eterna. A vida, meu irmão, minha irmã, presente, é o tempo de acolher a graça, abandonar o pecado e crescer na santidade. Essa palavra também nos convida a olhar para o próprio coração. Embora Jesus diga que o campo é o mundo, dentro de nós também existe uma luta. Há sementes da graça que precisam ser cultivadas e tendências pecaminosas que devem ser combatidas. Antes de procurar o joio na vida dos outros, precisamos permitir que Cristo purifique a nossa própria existência. Amados e amadas, a grande mensagem enigmática deste Evangelho é: Jesus é o Filho do Homem que veio semear a boa semente do reino. Pela sua morte e ressurreição, venceu o pecado, o demônio e a morte. Ele oferece hoje o perdão e a vida nova para que não permaneçamos escravos do mal, mas nos tornemos filhos da luz e um dia brilhemos no reino do Pai. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados e amadas, faça um sincero exame de consciência e pergunte-se: existe alguma atitude minha que tenha produzido o mal ou levado outras pessoas a se afastarem de Deus? Reconheça aquilo que precisa ser mudado. Procure o sacramento da reconciliação. Dê um passo concreto de conversão. Não desperdice o tempo da misericórdia, meu irmão. Permita que Cristo retire de sua vida tudo aquilo que não pertence ao reino e faça crescer em você os frutos da fé, da justiça e da caridade. Amados e amadas, que o Espírito Santo nos conduza no discernimento para rejeitar o mal, perseverar para praticar o bem e um coração verdadeiramente convertido, para que um dia possamos então brilhar como o sol no reino do Pai. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.